O vídeo aborda sobre o pontificado do Papa trazendo uma reflexão fundamentada na Bíblia sobre a Igreja e sua autoridade. Base bíblica para a autoridade do Papa. Mateus capítulo 16 e versículo 18. Jesus declara que Pedro é a pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Apesar das fraquezas humanas, a promessa divina assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Efésios capítulo 2 e versículo 20. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo como a pedra angular, indicando que sua existência não depende da perfeição humana, mas da graça divina. 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15. A igreja é descrita como a casa de Deus, coluna e sustentáculo da verdade, instituída por Cristo para guiar o povo em sua jornada espiritual. A fragilidade humana e a força da igreja. Os apóstolos, incluindo Pedro, eram homens falhos e pecadores, mas ainda assim foram escolhidos por Jesus para fundar a igreja. A igreja é composta por humanos limitados, mas é sustentada por Cristo, sua pedra angular. Essa dependência de Cristo garante sua solidez e continuidade, independentemente das falhas humanas. Tradição e magistério da Igreja. O catecismo da Igreja Católica é fruto de séculos de tradição apostólica e não contradiz as Escrituras. Pelo contrário, reflete a riqueza da tradição e da fé cristã desde os primeiros padres apostólicos. A tradição e o magistério juntos preservam a integridade dos ensinamentos de Cristo e evitam interpretações pessoais que possam distorcer a fé. Convite à fidelidade. Apesar dos pecados de seus membros, a Igreja é identificada com Cristo e não com os erros humanos. Ser fiel à Igreja é confiar em sua missão divina de conduzir à salvação. Permanecer na doutrina e nos sacramentos é essencial para viver a fé católica de forma autêntica. O Evangelho de João capítulo 20 versículo 19 a 31, o envio dos apóstolos e a Igreja como meio de salvação. Jesus envia os apóstolos com autoridade divina, assim como o Pai o enviou. Eles, como primeiros bispos, são encarregados de fundar e conduzir a Igreja. Ao soprar sobre os apóstolos e dizer recebei o Espírito Santo, Jesus demonstra que a alma da Igreja é o Espírito Santo. A missão da Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, é manter-se na verdade e oferecer o sacramento da confissão, onde os sacerdotes exercem o poder de perdoar pecados em nome de Cristo. A Igreja é o meio de comunicação da graça divina, estabelecida por Cristo para conduzir à salvação. Essa instituição divina, mesmo composta por humanos falhos, é sustentada pelo Espírito Santo até o fim dos tempos. Assim, o convite é reconhecer e amar a Igreja, buscando nela os sacramentos que conduzem à vida eterna. A visão de São Josemaria Escrivá, a fé autêntica e a Igreja. São Josemaria Escrivá enfatiza que não se deve confundir o corpo místico de Cristo, a Igreja, com os erros ou comportamentos de indivíduos. Abandonar a Igreja por decepções humanas demonstra uma falta de compreensão de sua natureza divina. A coerência na vivência da fé é crucial, evitando ser pedra de tropeço para outros, especialmente para os mais novos na fé. A ideia de ser um católico independente, rejeitando dogmas ou ensinamentos da Igreja, é incompatível com a fé católica. A Igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, e suas definições em questões de fé e moral são infalíveis. Os dogmas não são entendidos como imposições arbitrárias, mas sim como verdades reveladas por Deus, reconhecidas e definidas oficialmente pela Igreja através de seu magistério. Eles são verdades de fé que a Igreja, sob a orientação do Espírito Santo, declara como sendo essenciais para a salvação e, portanto, obrigatórias para todos os fiéis. Os dogmas não são criados pela Igreja, mas sim reconhecidos e proclamados em momentos da história quando surge a necessidade de esclarecer a fé em meio a desafios ou heresias ao longo dos séculos. As três bases da fé católica: tradição, Bíblia e magistério. Tradição inclui o ensinamento oral e escrito dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Foi essencial para preservar e transmitir o ensinamento de Cristo antes da formação completa da Bíblia. A seleção dos livros bíblicos foi guiada pela tradição apostólica. Bíblia, considerada a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus e é fundamental para ensinar e guiar os fiéis. Contudo, sua interpretação deve estar em harmonia com a tradição, evitando distorções individuais. Magistério representa a autoridade da Igreja para interpretar as Escrituras e a tradição. Garantido pelo Espírito Santo, assegura a fidelidade da doutrina católica e protege contra interpretações equivocadas.
Essas três bases garantem a continuidade e a integridade dos ensinamentos cristãos. Apocalipse capítulo 22 versículo 18 a 19 e a fé católica. Apocalipse capítulo 22 versículo 18 a 19 adverte contra o risco de alterar as Escrituras, enfatizando sua completude e inspiração divina. A interpretação das Escrituras deve ser feita à luz da tradição e do magistério da Igreja, que preservam a verdadeira intenção de Deus. O conceito de livre exame no protestantismo, que propõe a interpretação individual das Escrituras sem a mediação de uma autoridade eclesiástica, tem sido apontado por críticos como fonte de divisões e distorções doutrinárias. Essa prática pode levar a múltiplas interpretações pessoais, resultando em fragmentação e na formação de diversas denominações, cada uma com entendimentos próprios da fé cristã. A mensagem central é um chamado à fidelidade incondicional à Igreja, reconhecendo sua autoridade divina. A Igreja, fundamentada na tradição, na Bíblia e no magistério, é o meio pelo qual Cristo oferece a salvação. Rejeitar sua doutrina ou adotar uma interpretação independente equivale a afastar-se da verdade revelada. O convite é para amar a Igreja, viver a fé com coerência e testemunho, e confiar nos sacramentos como caminhos para a vida eterna. A Igreja, guiada pelo Espírito Santo, permanece firme na verdade até o fim dos tempos, cumprindo a promessa de Cristo.